De volta com o nosso Você Bonita para um assunto, chamo a sua atenção. O assunto é sério, importante e a gente vai abordar de uma forma diferente. Vamos falar de fobia social, entendendo o lado do hipnoterapeuta Rodrigo Costa. Bem-vindo! Obrigado, Falei Carol. direitinho? Falou direitinho. Hipnoterapeuta, então vamos entender, claro, como essa especialidade pode cuidar desse problema. A gente tem um passo a passo que a equipe programou, né, para você seguir com as suas dicas. No entanto, eu queria abrir comentando a questão da pandemia, das pessoas que ficaram muito tempo em isolamento e que estão tentando retomar a vida, mas que estão voltando e estão se deparando com esse problema, né? Verdade. Primeiramente, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre a hipnoterapia e sobre a fobia social, que é uma coisa que a humanidade está passando por um momento diferente, Sim. Delicado, né? A fobia social, colocando primeiramente o que seria, né, uma fobia social, algumas pessoas elas acreditam que é o exagero do medo. Tá. Mas o exagero do medo é uma coisa muito subjetiva, se você for ver, né? Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada é diferente de uma pessoa que não foi assaltada. Como que eu posso quantificar esse medo? Tá. Né? Então, o medo é uma coisa muito subjetiva, não tem como você colocar pesos. Então, eu não acho uma forma tão certa falar assim que é um medo exagerado, a fobia social ou qualquer tipo de fobia, na verdade, né? Tem uma definição do meu mentor, do Rafael Kraj, que é do método da minha terapia que eu utilizo, que ele coloca que é o medo de sentir medo. Tá. Uma coisa meio até Interessante. esquisita, às vezes, de querer entender, mas é aquela coisa que te deixa travado, te deixa seu coração acelerado, você fica com tremor, suor na mão. Paralisa a vida. Exato. Te deixa incapacitado. Tá. E aí é onde que a pessoa precisa de terapia, precisa estar sendo cuidada por um profissional da área da saúde. E aí a hipnoterapia é uma ferramenta, é uma terapia breve, que em pouquíssimas, 1, 2 sessões, resolve o problema daquela pessoa. Olha que interessante. Vamos colocar, então, seguir com o passo a passo que a gente programou na tela. Vamos lá. Como você colocou, fobia social e as reações emocionais. Então, fisiológico, corporais e sensações. Taquicardia, boca seca, tremores e sudorese. Isso caracteriza muitas vezes o que vai ser externado, né? A queixa, né, da pessoa. Aí, o próximo. Mãos frias, enjoo e ou tontura, vontade de ir ao banheiro quando exposta a situações sociais. Esses, então, isso vai caracterizar o quadro. Isso. Essas sensações, elas são primitivas. Você não tem controle sobre ela. É exatamente a emoção. É uma coisa visceral. Você não tem controle sobre isso. Tá. Quando as pessoas falam assim, qual que é a diferença de uma emoção e de um sentimento? O sentimento, você vai dar justificativa a tudo aquilo que você está sentindo. Então, você, às vezes, não tem como você justificar. É uma coisa que é inerente. Sobe e a pessoa trava na hora. Tá. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador. Né? O elevador mata. Quantas pessoas morrem dentro de um elevador? Mas aquilo lá sobe com a pessoa de tal forma que ela congela, dá um tremor, o coração acelera. Isso tudo é uma emoção. Tá. E tudo isso é uma mente que está autopreservando aquele ser humano de alguma coisa que ele não sabe o que é. Ele coloca a causa é falar em público. A causa pode ser uma fobia de entrar num elevador, né? Mas não é a causa. Ele acha que é aquilo, mas não é. Aquilo só é um símbolo. Entendi. A causa ela é mais profunda, que é onde a hipnoterapia vai ajudar essa pessoa, aonde que a gente vai buscar a causa. E vai mudar. É como se mudasse essa chavinha da causa. O legal terapia para mim é reeducação emocional, através do nosso método, né? Então você, de uma certa forma, aquela pessoa, ela teve uma interpretação dela em algum momento na vida dela, e aquilo faz com que ela se proteja, e ela não precisa pensar naquilo. Vou dar um exemplo para você, Carol. Se pegar uma pessoa, por exemplo, que foi atropelada, e momento antes daquele atropelamento, alguém abuzinou, e aí ela tomou um choque. Bum! O seu sistema nervoso, ele aprendeu com aquele som que aquilo lá ele tinha que se proteger. Vamos dizer que aquela pessoa teve esse acidente aos 10 anos de idade.
Aos 30 anos de idade, se ela não tratou isso, se aquilo ficou dentro dela, toda vez que ela visse uma buzina, algo alertava ela. Ela ia sentir a mesma reação que ela teve naquele momento. Entendi. Então, aonde que ela toma uma buzinada, ela fica travada, ela fica tensa, ela fica ali fora do controle dela. E isso passando pela situação. Mas a gente pode dizer que existem pessoas que vão ter o momento ali dessa fobia sem ter vivido o problema, de ter ouvido uma história, Exato. de ter lido, de ter visto em um filme, enfim. Exato. Também. Isso também, a pessoa não tem necessariamente passar por aquilo. Tá. Ela pode ter escutado uma conversa, ela pode ter visto um filme, ela pode ter presenciado alguém, não necessariamente ela, mas houve um aprendizado, uma interpretação dela. Que marcou. Né? Que marcou ela. E que fica no subconsciente. Que a pessoa ela não tem consciência disso. Então, é muito errado tratar o símbolo que eu coloquei. Por exemplo, tratar a fobia, a pessoa, por exemplo, que tem um medo no elevador. Olha, vamos tratar esse medo do elevador. O problema não é o elevador. Perfeito. O problema não está sendo você dar uma palestra para milhares de pessoas. Existe uma causa que precisa ser tratada. Que é o que a gente vai explicar daqui a pouquinho como tudo isso ocorre. Vou colocar mais uma tela aí para vocês acompanharem o nosso raciocínio. Então, comportamentais. Medo de andar na rua, que é aquilo que que eu falei há pouco, né, com a volta da vida pós-pandemia. Evitar situações sociais, inibição e passividade, pouca movimentação corporal. Na sequência, expressão facial pouco significativa, voz baixa ou dificuldades para falar, tics ou movimentos repetitivos e sensação de estar perdido na situação social. E tudo isso casa com o momento que nós estamos vivendo. Então, eu não posso dizer, não sei se chega a ser uma fobia, mas o avião para mim é um desafio grande. Há muitos anos, o avião tem a tortura, tem o momento tortura do avião. Então, acredito que seja uma etapa da fobia. Sim, olha, passar o medo é uma coisa que é legal, é importante falar o seguinte, medo e ansiedade, ele é inerente do ser humano, né? Então, tudo que é novo, né? Então, por exemplo, estou acabando de casar, é uma novidade, você nunca foi casado, você nunca pegou um avião, é normal. Você nunca deu uma palestra, é normal sentir medo. Ansiedade também, apesar que as pessoas hoje acham que tem que ter uma alta performance e que você tem que estar sempre com a coragem, que você nunca pode desistir, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Uma criança que está prestes a ganhar um presente de Natal, ela está ansiosa. Né? Se você vai fazer uma viagem que tanto você queria, você estava ansiosa. A questão é quando isso te paralisa. Tá. Então, se o avião está desconfortando, mas você está indo ainda, está tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quando trava, que dá aquela você não consigo... Dá o passo para entrar, no caso. Entendi. E aí sim. Terapia. Não tem jeito. Terapia. Vamos comentar, então, um pouco do que a gente mostrou aqui, da parte comportamental, porque me lembra muito esse momento que a gente está vivendo, das pessoas que estão tentando, enfim... ainda com muito medo, fazerem algo a mais e ir voltando, pelo menos uma prática de atividade física em área externa, o que a gente sabe que é saudável, né? A questão, Carol, hoje, o que o ser humano mais quer, e que é muito genético isso nosso, é ser aceito. E aí você imagina uma situação que quem pegou a situação aí do Covid, e aí como que ela fica em relação a essas pessoas dentro da cabecinha dela. Mesmo que ela já se tratou, se ela curou aquilo, será que eu vou ser aceito? Né? Como que fica aquilo para aquela pessoa? Então, o tempo inteiro nós estamos querendo ser aceitos. E olha que conflito que fica. Você está ali numa palestra querendo, só que te atrava. Te deixa, às vezes, a pessoa que fica com a fobia social, ela tem um pavor do que as pessoas vão julgá-la. Do que vai ser ali. E muito forte isso dentro dela. O que acaba muitas pessoas fazendo nessa situação? Buscando fugas. Vão aí, às vezes, por uma compulsão alimentar, por uma bebida, por uma droga.
Então, para quê? Para ser aceito. Você acaba tendo fugas de comportamentos que estão te travando para você ser aceito o tempo inteiro por algum bando, por alguém, por algum grupo. Perfeito. Né? E claro, você não coloca em prática aquilo que seria algo importante. Sim. Te paralisa. Você deixa de colocar aquele plano, né, ativar aquele plano. Então, preciso realizar tal coisa. Você não realiza nunca. Exato. Né? A fobia, ela te prejudica profissionalmente, pessoalmente, porque imagina uma fobia social, uma pessoa que quer fazer um encontro com uma determinada mulher ou determinado homem, só que como que ela se sente ali, ela não consegue, ela trava. E as pessoas falam que é frescura, que é uma covardia, e não é. Não é frescura. É muito forte dentro dela, né? E isso prejudica ela por um trabalho, numa reunião de trabalho, convívio com amigos, sem dúvida. Uma viagem, pode ser até uma reunião, até pela internet mesmo. Isso vai fazer com que quantas pessoas estão me olhando nesse exato momento. Eu vou aproveitar para colocar alguns sintomas que você destacou e depois a gente vai responder umas perguntinhas do público. Combinado? Okay. Olha lá. Sintomas: baixa autoestima, então isso é para o pessoal se identificar. Vergonha, abatimento e tristeza, solidão, depressão, ansiedade, todos que a gente já comentou e que, claro, vão ajudar também as pessoas que convivem com alguém que tenha essa fobia social a saber o momento de colocar ajuda, né? De colocar em prática e tentar ajudar. Vamos lá para a perguntinha do público na tela. Canta para mim, Glaucia. Deu, entrou, tá aí. Mari, obrigada, um beijo. Olá, boa tarde. Essa fobia pode ocasionar a ansiedade? O exercício físico pode ajudar nesse caso? Não. O exercício físico somente por si só, ele não vai fazer. Você tratar a ansiedade, você vai estar tratando o sintoma. E tratar sintomas, você só vai estar empurrando, você só vai estar remediando mais para frente a fobia. Tá. O certo é buscar a causa do problema. Então, através da hipnoterapia, você consegue acessar de fato o que está te deixando presa ali, te travando a sua vida. Tá. Então, o exercício ele vai te dar um bem-estar? Vai. É a mesma coisa que eu falar assim, uma pessoa depressiva, ela assistir um filme de comédia, ela vai ficar fora da depressão? Não. Então, ele vai auxiliar, mas você precisa buscar um profissional que ache a causa do problema. Perfeito. Perguntinha do público na tela. Obrigada, Poli, um beijo. Você acredita que esse período de distanciamento social pode ajudar ou piorar quando o paciente retornar para o convívio? Esse vai ser o dilema, né, que eu acabei de falar. O ser humano, a coisa que ele mais quer é ser aceito e ter uma sensação de pertencimento, né? E como que fica isso? Será que fica esse afastamento? Porque, imagina, nós nos abraçávamos, beijávamos, e agora? Como que fica isso? Como que fica essa sensação entre eu e o próximo, né? Esse retorno. Então, tá todo mundo numa certa ansiedade disso. Então, se vê que está prejudicando e que está desconfortando, te paralisando, procura uma terapia. Precisa tratar. Precisa tratar. Tá, e dá tempo demais, né? Na tela. Obrigada, Letícia. Um beijo. Timidez na infância leva a uma fobia social? Não necessariamente. Não tem como afirmar que a timidez vai levar à fobia social. Existem seres humanos que são mais introvertidos, outros extrovertidos. É da pessoa, não está tudo certo isso, né? Lógico, se você for repetindo alguns fatores, pode ser, talvez, né, que aconteça essa fobia social. Mas afirmar não pode estar. Eu afirmar isso não tem como eu afirmar. É quando paralisa. É quando toda fobia ela te deixa incapacitado. Tá. Ela te paralisa. É algo que você não consegue sair. Não consegue. Trava, dá aquele nó na garganta. Quando você sentir essas sensações que você não consegue dar o nome, faz aquele na gente, sabe? Aquela coisa, aquele mal-estar, tem que buscar uma terapia. Parabéns. E é isso mesmo. É a insegurança, a angústia. Exato. E
aquela paralisada, né? Você não consegue sair do lugar. Vou passar para vocês o contato do hipnoterapeuta Rodrigo Costa lá no Instagram, @rodrigocosta.ie, @rodrigocosta.ie. Telefone de contato, é um WhatsApp, né? 99173-3616, 99173-3616. Vocês já encontram o trabalho dele, que é claro que para explorar tudo isso é necessário ali o seu espaço e toda a estratégia, né, que vai ser utilizada para conseguir um resultado benéfico. E o Pedrinho, conversa com ele depois. Obrigada, viu? Até a próxima. Carol.